A Rússia está pronta para qualquer cenário. Foi o que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, declarou em entrevista agora recente. E detalhe importante, o que é que o mundo repercutiu? O que é que está acontecendo? É isso que nós vamos ver agora. O fato é que Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, há pelo menos 25 anos, 24, 25 anos, então já está um bom tempo no poder, ele deu uma entrevista a um jornalista chamado Tucker Carlson, que é bem famoso por sempre estar entrevistando pessoas do mundo inteiro, né? Ele tem uma tendência um pouco republicana, então de uma certa forma as perguntas, as indagações e o estilo de resposta de Lavrov, de uma certa forma, nós precisamos deixar bem claro, tem uma tendência mais de favorecer, né, os ideais republicanos e, de uma certa forma, o futuro presidente americano, Donald Trump. Então tem tudo. Lavrov não é besta, como a gente costuma dizer, né? O fato é que o que isso quis dizer, né, nas entrelinhas, é isso que nós vamos ver. Detalhe, eu vou deixar a entrevista na íntegra aqui abaixo, o link que vai para o canal do repórter, tá? Do jornalista do Tucker Carlson. É 1h20 de entrevista, e aí você tem a opção de você colocar como legendado, se você não sabe inglês, enfim, mas depois você dá uma olhada lá com calma. O fato é que nessa entrevista, que está repercutindo de forma internacional mesmo, Lavrov afirmou que a Rússia está preparada para qualquer cenário, né? E essa declaração ocorre nesse momento em que as tensões globais têm aumentado, né? Enquanto ele estava dando a entrevista, a Rússia está em um novo fronte de batalha lá na Síria, né? Então tudo isso tem que começar a assumir um novo fronte, que eu digo de forma mais enfática. E essa declaração também ocorre numa situação que o apoio ocidental à Ucrânia tem aumentado, as sanções econômicas estão cada vez mais rígidas, em meio a toda essa questão desse contexto de aumento, inclusive de sanções, de se ter dinheiro liberado russo para a Ucrânia, se é legal, se não é legal, enfim. E segundo Lavrov, abre aspas, a Rússia enxerga essas ações como provocações diretas e insiste que está pronta para responder em todas as frentes, deixando claro que o país vê qualquer ameaça à sua soberania como um ponto sem retorno, fecha aspas. Então, Lavrov, em toda a entrevista, ele lógico que tem aquele tom diplomático, já que ele tem essa função, mas ele sempre é bem incisivo. Todas as situações que você vê, entrevistas ou discursos dele nas Nações Unidas, por exemplo, em qualquer outro lugar, sempre ele vai ter essa postura um pouco agressiva mesmo, tá? E uma coisa interessante a se observar na prática, eu até andei olhando o que alguns especialistas fora daqui do Brasil estão repercutindo e estão falando sobre Lavrov, e basicamente 3 pontos são bem interessantes, né? Primeiro, ponto número 1, foi um aviso à OTAN, essa entrevista, o que ele disse, né? De que a Rússia não vai recuar da sua posição, do que está fazendo, tá? Então, número 1. Número 2, tá? É um esforço para reafirmar sua força e liderança no cenário internacional, especialmente com aliados como Irã e China, tá? Ele está reforçando, reafirmando, né? Eu sou liderança, estou aqui, né? E número 3, uma tentativa já de meio que intimidar o Ocidente de uma forma geral, dizendo, olha, nós temos agora o Oreshnik, né? Vocês nem sabiam que nós tínhamos, olha, nós temos outras armas que vocês nem viram publicamente, outras até que teve até um teste, né, na Síria, no mar, né, da região da Síria, que a Rússia andou fazendo novos testes de mísseis, enfim. A reação global foi mista, né, porque isso vai muito de acordo com se você está a favor ou contra o que os russos estão fazendo, tem toda essa questão, por isso que está bem misturada, né? Enquanto alguns governos expressam preocupação com esse aumento de tensão, porque Lavrov
foi bem enfático. Outros afirmaram que as palavras de Lavrov é apenas palavras ao vento, né? Foi uma forma da Rússia se defender. Porque o que aqui precisa deixar bem claro, eu não vou aprofundar porque isso é tema de um outro vídeo. A Rússia, ao longo da jornada dessa guerra com a Ucrânia, ele foi sempre dizendo, olha, se vocês fizerem tal coisa, nós vamos ter que engrossar. Aí o Ocidente fazia e não acontecia nada. Então foram acontecendo uma série de fatores que sempre eu ouvia, principalmente de Putin, dizendo, olha, não façam isso. Se usar armamento estrangeiro lá na Ucrânia, nós vamos ter que retaliar. Aí começaram a enviar e nada. Olha, se tiver... E foram meio que ameaçando e não tendo tanta repercussão assim, né? Então tem toda essa questão. Outra coisa importante nós precisamos entender que a declaração de Lavrov, ou declaração entrevista, né, de Lavrov, ela tem uma questão que é interessante. Tem outros 3 pontos que eu andei analisando, tá? Que é essa questão de movimentações que a Rússia vem fazendo ultimamente. Primeiro, reforçou a aliança militar com Coreia do Norte e com Belarus, que já sabemos que de uma certa forma já são aliados, mas documentaram essa questão do tipo, olha, estamos assinando aqui um acordo do tipo, se alguém atacar a Coreia do Norte, nós podemos hostilizar e vice-versa, tá? Olha, aí Belarus diz uma coisa, olha, não ataquem Belarus. Como também o inverso, Belarus está dizendo, olha, não ataquem a Rússia porque nós vamos atacar. Não é como um acordo, né? Um acordo de compadres, digamos, documentado. Número 2, o fortalecimento da parceria com o Irã, especialmente do fornecimento de drones e armamentos. Tem toda uma questão de repercussão de que o Irã está naquela saia justa de que fez todo aquele barulho lá com Israel, não tem condições. E é sabedor, apesar de um grande exército, né, viu que sofreu um grande impacto quando Israel recentemente bombardeou sua linha de defesa. Uns dizem que atacou pouco, foi muito, foi pouco, mas conseguiram chegar e fazer um ataque daquele tipo, né? E o fato é que o Irã tem outra preocupação agora, que é lá na Síria, né, se vai ou não levar mais soldados, toda essa questão. Então, o Irã, de certa forma, é um grande produtor de Shaheds, né, dos tipos de drones que existem lá, de alguns tipos de armamentos. Então, de certa forma, é vantajoso para o Irã continuar fornecendo armamento para a Rússia, por exemplo, né, e para outros grupos que tem pelo mundo. O terceiro item, né, o item 1 foi as alianças, o 2 é o Irã e o item 3, operações militares no Mediterrâneo e na Síria, que mostra que Moscou está expandindo sua influência. E tem um fato importante que eu até trouxe num vídeo, tá, ontem, que é exatamente de que por que a Síria é tão importante para a Rússia, de forma resumida, porque é a abertura para o Mediterrâneo, então é extremamente importante para a Síria, para a Rússia manter essa posição na Síria, mesmo que o país tenha que tirar os seus navios de forma momentânea, mas a base lá é extremamente importante por conta disso, né? Esses movimentos, tá? O que está acontecendo, o que Lavrov andou dizendo, né? Esse movimento, claro, evidentemente vai gerar um certo desconforto a nível global, mas faz parte, né? Lavrov tem esse poder, é muito comum ele fazer isso nas suas declarações. Mas eu falo até aqui, o que você achou, né? Você chegou a ver alguns trechos da declaração de Lavrov? O que tá achando? Eu vou só citar aqui algumas palavras que ele disse, só para o vídeo não ficar tão longo aqui, tá? Eu vou separar aqui os principais tópicos da entrevista, tá? Segundo a Sputnik Brasil. Pegar alguns pontos, por exemplo, a Rússia não busca intensificar o conflito e espera que o teste do sistema hipersônico Oreshnik tenha sido entendido como um sinal sério pelos Estados Unidos. Outra coisa que ele falou, Moscou está de prontidão para enviar mensagens adicionais ao Ocidente, caso não sejam tiradas conclusões necessárias após o lançamento do Oreshnik. Ele bateu muito nessa tecla, né, no uso do Oreshnik, dizendo, olha, vamos voltar a usar, olha, né?
Deixa eu pegar aqui outro ponto que foge um pouquinho. Aqui, ó, conversas sobre uma troca limitada de ataques nucleares são consideradas um convite ao desastre, algo que a Rússia não deseja, tá? Então, deixando bem claro que, olha, a Rússia não quer ataque nuclear. A Rússia acredita que não há razão para que Moscou e Washington não possam colaborar em questões espaciais. Então, teoricamente, ele continua a parceria que existe, né, entre os dois países, entre a NASA e o pessoal lá da Rússia. A Rússia não cogita uma guerra contra os Estados Unidos e não deseja que ela ocorra, especialmente devido ao potencial nuclear de tal conflito. Para Moscou, evitar essa guerra é prioridade. E aí, tem outros pontos aqui, deixa eu pegar aqui um outro aqui legal. Donald Trump é descrito como um homem forte, direto e amigável em conversas, mas isso não significa que tem uma postura pró-Rússia. E ele deixou claro, ó, existem canais de comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos, mas são usados principalmente para discutir trocas de prisioneiros. Então são coisas bem específicas. Outra que ele comentou foi... Segundo informações abertas, os Estados Unidos e Reino Unido e outros países estariam apoiando grupos islâmicos na Síria, o que Lavrov chamou de um jogo complexo. Um fato curioso, né? Ele chamou de outros países. Reino Unido e Estados Unidos, de certa forma, não são aliados dele, só para a gente encerrar aqui. Mas os outros dois países, de certa forma, são aliados russos, que é Turquia e Israel. Né? Se sabe já hoje que tanto Turquia como Israel estão apoiando alguns grupos insurgentes de forma direta ou indireta, mas sim, então está tendo esse tipo de apoio. E ele, para não causar problemas, ele disse, olha, outros países aí, né? Mas enfim, o que é que você achou? Chegou a ver, compartilhar, aliás, conseguiu ver alguma coisa sobre a entrevista de Lavrov? Diz aí para mim. Se não, o que é que você achou do que eu falei aqui, do que eu estou tratando? Também vou deixar no final, aqui abaixo na descrição, o link na íntegra dessa entrevista dele de 1h20, tá? Lembrando que tá em inglês. Lembra de clicar lá para legendar, beleza? No mais é isso, valeu, um grandíssimo abraço e foi.